Olá, bom dia, Balin Sirahoto. Fila fale hohau, iha programa aula educação física niang, bai mihoto iha uma. Deseja imihoto iha condição nebe maka saudável, hamoto ko família iha uma, ina pating mantém for segurança bai minia rasik durante cerca sanitária. Então, aula balorong ohing, hausi continua parte husi capítulo 1 ninguém conaba conhecimentos relativos ao desenvolvimento da condição física, mas bem especificamente hoje eu sei hakat ba ninha subtópico ida fosse atividade física na promoção da saúde ninha. Aula da liuba ita kuliah tono conaba saúde, tu era o mesinha no mos aptidão física e saúde. No ohing harus kuliah fali konaba estilo de vida saudável. Então, atu ime hotu bele compreende saída maka estilo de vida saudável. Ime bele fo atenção ba explicação sirana be harus explica ba ime ho maneira nebe ha bele atu ime mos bele compreende. Então, alin sira hotu mai tabahari hamotu saída mak narang estilo de vida saudável. Tuer conceitos nebe hakere ki hane ni atete dehang estilo de vida saudável ne kuliah konoba a performance física, né? A performance física é determinada ao estilo de vida humana. Significa seda com eles tratam, ou ensama se trata, cuida, ser cuidado, controla, todas estas dependem da sua ação da vida funcione. É que a performance física em relação ao estilo de vida saudável é mania né? Depende da maneira o ensa sira tu trata, o ensa sira tu cuidado, sira controla, e depende da ação sira nebema que sira halo durante sira nia vida ne funciona, durante sira ne moris loloron sira halo ne depende da sira nia maneira rasa o ensa tu bele cuidado, então ne kata baseia ba estilo de vida, baseia ba maneira moris emediaknya o individu idealnya ka o emedian gaya hidup, de moris loronian. Então ne ita kuliah konoba estilo de vida saudável. Mas tu explica mo situam ba imi kata relaciona o estilo de vida saudável ne nia kuliahmos konoba aspecto sira hanesan tuir maneira. Por exemplo, nia kuliah konoba alimentação, iha alimentação, depois iha atividade física, iha higiene, depois iha capacidades motoras, inclui ikusmak deha repouso, Então, ne parte siranebe elemento siranebe kuliah konoba assunto ou kuliah em relação ao estilo de vida saudável ninho, Então, ne hotu significa saída emania estilo de vida saudável ne determina emania performance física ne atu sai hanesan saída ou modelo hanusa ne depende da maneira moris e medida que nia insan nia tu trata nia tu cuidado nia tu controla li husininia ação siranebe ne hale ne moris loloron. Então, siraneu tu relação seda, relação à alimentação, relação ao insan ni atividade física e uma, o insan o ni estilo de vida em relação à higiene pessoal, o insan o ni capacidades motoras era em relação de exercício físico, o insan o ni tempo ne benia zero o de bahalo descansa ou descansa ni. Então, parte siraneu tu contribui direta ba estilo de vida saudável ninia relação ho medida ninia moris. Então, ainda nem uma parte da nebe kuliah konoba estilo de vida saudável. Agora, bem hirita kuliah konoba estilo de vida saudável, ia ne hau coloco na pergunta ida tu itamos bele hatang. Então, nem mak saída, ia ne hatete dia mundia. Ia ne hatete dia. O que significa ter estilo de vida saudável? Então, atu bele iha estilo de vida ida nebe saudável, ia nem atete.
estilo de vida é um conceito amplo que inclui pessoa como um todo. E dia será estilo de vida né conceito da nebe amplo e da nebe luang né amplo ni kita luang nebe kuliah kona ba aspecto barbara que halarang tamanini hatete e que tem muitos aspectos né tamanini que aspecto barbara kanisa saida aspecto sira nebe bele influencia itene saúde me idane saúde né e a relação será aspecto físico mental espiritual no social estilo de vida né inclui relações sira nebe e a relação los físico, mental, social, espiritual mas bem e a relação com a serviço e a relação com a tempo to halo recreativo, com a recreação ruma incluímos a situação e a família, condição e a família ou a uma, né? Então, né pergunta simples ida, né berra coloca ela com o estilo de vida saudável, a time bele hatang ou ninia resposta será anesane. Então, mais ou menos ida ne explicação para konaba estilo de vida saudável ou ninia pergunta ma ita kuliah mutu konani. Agora tu irmai além de pergunta nebe tawa ne hane no ninia resposta barak nebe hane ihane ia tam pergunta selok mos nebe ita bele hari hamutu kari kita ne naru kituang mas hane antete den tambah sama importante atu ita iha estilo de vida saudável. Por que é importante um estilo de vida saudável? Por quê? O tambah sa. Então atu hatamba pergunta ne ia ne antete de um estilo de vida saudável ne nini objetivo ne para em satu bele mantém na fatin ita ne performa físico no espiritual ka psicológico ne na fatin a situação ida ne be alerta situação ida ne be kata pronto na fatin ita baita tu cuidado atu ita bele protege ita ne rasik ou impede mora sira ne be loron rumah bele fo ameaça baita ne vida doenças crônicas piorem. Isto é importante, e é importante também porque medida nebe itania isin bele ajuda tu halo reação, atu bele impede ita ninia isin husi moras perigos ser nebe ataca ita. Nunemak nia fo alteração sira atu bele ensa desenvolve ita nia imunidade isin lolo nia em termos músculo, articulações sensação, força física será para bele impede problema moras crônicas será na bele loron ruma karik bele ataca ita e a situação ruma na be ita la espera. Então isso significa que estilo de vida saudável inclui saúde preventiva, ita tem que halo prevenção. Nema cliosi boa nutrição será controla na fatin ita nia toda isinian halo recreação com piquenique rumah para bele passeio dia para la bele for depressão itania psicológico halo exercício regular evitamos substâncias nocivas ao organismo la bele hemo produtos iranebe contamina alcohol para clio tambah sa husi resultado ini hatete kata 50% mateona no si 50% ne 10% sofre moras cardíacas, câncer, derrame cerebral, acidentes, no doenças pulmonares, né? Então, se rene outro maculia com o estilo de vida saudável. Então, a time outro bela compreende, makira ne how preparo na baimi e how hein kata ho explicação se rene bela ajuda me compreende dia cliuta. No imi bela acesso mos ba exercício hirak nebe hotau ne ligação pergunta nebe relevante ho matéria se rene be Liona ba. Então, how nem kata makira ne tobai hane aula ohing, how deseja kata imi hotu bele acompanha aula ne ho dia kita. Obrigado e adeus.